Olá pessoal, tudo bem? Uma das maiores dúvidas, se não a maior, do analista geopolítico hoje diz respeito à permanência ou não das bases russas na Síria, principalmente a base naval, que tem importância vital e estratégica para a Federação Russa no que diz respeito à navegação no Mar Mediterrâneo. A entrevista que o presidente Putin deu hoje deixou mais dúvidas do que certezas em relação a esse tema. Antes de mais nada, ele disse que a situação de mudança de governo na Síria não seria uma derrota para a Rússia, uma vez que ele considera que os novos detentores do poder não são fundamentalistas, e ele disse que a função da Rússia seria evitar que o governo caísse nas mãos de fundamentalistas, e ele entende que isso não aconteceu com a derrubada de Bashar Assad. Ele diz também que a manutenção das bases seria, nesse momento, por caráter humanitário, para que receba, principalmente a base naval, ajuda humanitária para o povo sírio, e que a permanência dela a posteriori, ou delas a posteriori, seria fruto de uma negociação que ainda não aconteceu entre as novas autoridades sírias e o governo russo. Ao mesmo tempo, declarações bastante polêmicas a respeito da incursão israelense na região sul da Síria. Em um determinado ponto, ele diz que as populações que estão naquela região onde as tropas de Israel fazem nesse momento sua incursão, estariam dispostas a se unirem a Israel, ou seja, não estariam mais dispostas a permanecerem sob o jugo do governo central de Damasco. São populações, em sua maioria, druzas, ali na região próxima às colinas do Golã, na região sul da Síria, nas regiões ali próximas ao Monte Hermon, na região próxima à tríplice fronteira com o Líbano. E ele diz que seria uma opção das populações locais ter esta possibilidade de se juntar a Israel, e diz que Israel também tem seus problemas de segurança e que isso deve ser levado em conta. Com todas essas declarações, nós não sabemos se a Rússia entende que perdeu influência na Síria ou se, de alguma forma, houve uma composição com israelenses, com turcos, com outras forças, quiçá até com os Estados Unidos da América do Norte, e, eventualmente, algum tipo de mudança de posição, russos em direção à Líbia. Aliás, já houve uma declaração de alguns líbios do governo central de Trípoli rechaçando a influência russa na Líbia, mas pode ser que também tenha ocorrido, como muitos analistas estão nesse momento aventando, a possibilidade de que um acordo em relação a determinadas regiões da Ucrânia possa ter sido ou possa ter ocorrido com os Estados Unidos. E entendo realmente sido esta a dinâmica, nós veremos nos próximos dias aí com a posse do Trump no dia 20 de janeiro. A grande questão que fica é: a Rússia perdeu na Síria? A Rússia compôs e trocou de posição na Síria? Esta é a grande questão que a entrevista de Vladimir Putin não esclarece de maneira cabal. Quando diz que Israel tem suas preocupações de segurança, que a população do sul ou do sudoeste, ali próximo ao Golã, teria vontade de pertencer ao Estado de Israel, populações druzas, de alguma forma, Vladimir Putin acaba eliminando aquela figura da propaganda do Putin, aliado do Hamas, antisionista, que estava na província de Quneitra com bases avançadas para permitir um avanço do Hezbollah no Golã. Tudo isso foi aventado pela propaganda no mundo todo. Nós sabemos que isso não corresponde à verdade, e durante muito tempo nós fizemos várias incursões, várias inserções para esclarecer o público de que a Rússia e Israel são países aliados, com boas relações, tanto o governo Putin como o governo Netanyahu, inclusive tem pontos de convergência de cunho ideológico. Nós sempre fizemos questão de frisar isso para o nosso público, à parte reações muitas vezes histriônicas e mal intencionadas até, de alguns elementos que não se conformavam com essa dinâmica e com essa realidade, mas os fatos se sobrepõem a qualquer dinâmica teoricamente exposta. E você, aposta que os russos permanecem na Síria ou que saem da Síria? Já há um grande fluxo de armas sofisticadas sendo retiradas, tanto da base de Khmeimim como da base de Tartus. E, na realidade, a fala de hoje do presidente Putin muito indica que esta permanência deve ser uma permanência ou de curto prazo, ou, se efetivamente ela se alongar no tempo, que deve ser uma presença de menor tamanho, tá certo? Essa é a nossa impressão, e de certa forma não temos ainda a resposta se a Rússia fez uma composição e uma permuta ou se ela foi cabalmente derrotada na Síria. Fato é
que ou ela trai o Assad e trai mais um aliado, como já houve problema aí com a República da Armênia, com a questão de Nagorno-Karabakh, antes com Gaddafi, Saddam, enfim, tem vários fatos históricos, nós podemos voltar para a África e lembrar de fatos aí também do período ainda soviético, enfim, há uma série de situações aí complicadas nesse sentido. Não sabemos se o Assad foi rifado, sequer sabemos se o Assad está realmente em Moscou, né? Não há prova nenhuma cabal da presença física dele, não houve uma fotografia divulgada oficialmente. As que foram divulgadas inicialmente tratavam-se de fotografias antigas e que não correspondiam à presença ou à chegada dele em Moscou. Alguns sites falam, inclusive, na saída do Assad hoje de Moscou para algum outro destino, mas também não temos confirmação. O fato é que nós não sabemos da condição do Assad, se ele está livre, se ele é um cidadão refugiado, se tem asilo político, enfim, são dúvidas que talvez nos sejam dirimidas aí, sejam dirimidas no curto espaço de tempo, ou não, talvez nós nunca saibamos efetivamente qual o destino de Bashar Assad. Os próximos dias talvez sejam bastante elucidativos, principalmente sobre a questão da posição da Rússia. Perdeu totalmente ou trocou de posição? Qual é a sua aposta? Um abraço a todos, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal do Rogério Nitablian. Uma boa noite e até a próxima.